Muito bom dia a todos, aqueles que nos assistem de casa e aos que estão aqui na igreja. É uma satisfação poder estar aqui para apresentar a lição da semana, desenvolvendo uma atitude conquistadora, ou uma atitude vencedora para o nosso tremensário daqui de Portugal. Eu vou me valer dos recursos da Infolição, que é um material feito lá no Brasil, para poder ilustrar e sintetizar o que foi passado essa semana. Vamos começar então, abrindo a Bíblia, no verso áureo da semana, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. E então, assim diz o verso áureo: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa é a mensagem que foi deixada no início da semana e que vai nos nortear em relação ao tema. Primeiro, a gente vê a mensagem de Pedro na ideia da santificação de Cristo como nosso Senhor em nosso coração. Ou seja, na verdade a gente está a tratar da abordagem de levar a mensagem para as pessoas, fazendo com que essas pessoas tornem-se amigos de Deus. A gente sabe que uma relação de amizade, ela começa pelo processo de conhecimento de uma pessoa nova, de uma pessoa que até então não conhecemos, e a aproximação com essa pessoa, a intimidade, o contato, o dia a dia, a rotina, faz com que nós criemos uma relação de confiança, de simpatia, de empatia, na verdade, de encontro com essa pessoa, e até chegar ao ponto em que nós podemos chamar uma pessoa, então, de amigo. Com Deus, a ideia é a mesma coisa. Para que a pessoa possa ser um amigo de Deus, para que a gente possa fazer amigos para Deus, a gente tem que apresentar esse Deus para aquela pessoa. A partir do momento que nós apresentamos Deus para aquela pessoa, ela passa a ter um primeiro contato, que nem sempre é um contato próximo, mas ela passa a conhecer aquele Deus. E então vem aquela interrogação na cabeça: quem é esse Deus que estão querendo me apresentar? E a lição, então, vai nos mostrar que, perante uma atitude vencedora, sem que nós nos desviemos da nossa fé e da nossa compreensão em relação à fé, nós possamos, com gentileza, com delicadeza, apresentar este Deus, para que, então, a pessoa que receba essa mensagem, descubra quem é esse Deus, comece devagar, às vezes, ou até às vezes rápido, mas comece a se relacionar com esse Deus, para que ela possa alcançar um estágio em que ela possa dizer: eu sou amigo de Deus. A lição do sábado vai nos dizer, então, que Jesus nunca exibiu uma réstia de orgulho ou de superioridade. Ele via em cada ser humano alguém criado à imagem de Deus, embora caído devido ao pecado, e a quem ele veio salvar. Então a lição busca explorar profundamente a atitude de Jesus para com as pessoas e descobrir como aplicarmos os princípios que Jesus aplicava para a nossa própria vida. Ou seja, a ideia é mostrar como Jesus, que estava na terra como nosso Salvador, foi suficientemente humilde para apresentar a palavra, e também, além da humildade que Jesus tinha, ele conseguia observar no interior das pessoas, não os defeitos que elas tinham, mas sim as coisas boas que podiam sair daquela pessoa. Jesus entendia que cada um tinha algo de positivo para dar para o outro, e principalmente para dar para o serviço, para a obra de Deus. E conseguia enxergar o lado bom, aonde os outros enxergavam apenas o lado ruim.
na lição, no resumo da lição, ele diz que nós devemos estar sempre preparados para defender a nossa fé. A palavra grega apologia, usada nessa passagem, denota uma defesa apresentada em um tribunal. Ou seja, quando nós estamos a falar da palavra de Deus, quando nós estamos a falar do Evangelho, e aqui já posso trazer até um testemunho pessoal que tem acontecido comigo. Tenho feito um trabalho com os irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e nós fazemos então um grupo de estudos e trocamos informações. Eu passo para eles a mensagem bíblica e eles estão a me ensinar um pouco do livro de Mórmon, o livro deles. Mas quando nós estamos a tratar dos assuntos, eu ouço o que eles estão a apresentar, o que eles estão a demonstrar, mas sempre faço a defesa enfática do que está dentro da fundamentação bíblica. E uma discussão que aconteceu, e a chance que a gente teve de conversar e dialogar sobre isso, foi porque um irmão adventista, ele me mostrou a foto, mas eu não reconheci como sendo da nossa igreja, mas foi ao grupo do Facebook que eles têm e atacou fortemente eles me escreveram assim: parece que ele quer brigar, porque foi falado sábado para eles. E então eu deixei, olhei e falei: olha, realmente não é do meu convívio, pode ser que seja da igreja, mas eu não me recordo de tê-lo visto lá. De toda forma, não é assim que a gente aborda, e com certeza não era a ideia do brigar. Na outra semana, a gente abriu a conversa e eu falei: posso hoje explicar para vocês, porque talvez vocês já acharam que o nosso irmão queria brigar. E aí fiz toda uma defesa da ideia do sábado, e demonstrei para eles por que nós, com muita força e muita veemência, defendemos a questão do 7º dia como dia santo, o dia sagrado, usando até do próprio livro de Mórmon, que fala diversas passagens na guarda dos mandamentos e no respeito ao sábado. E com muito jeito e muita sutileza falei: eu não consigo entender, sinceramente, da onde se tira a ideia de que o sábado foi trocado para o domingo. E essa é a questão. Nós não estamos aqui a querer impor uma doutrina, mas eu digo, se todos os livros, e vocês defendem o livro, têm coerência, se nós acreditamos que esse livro é a palavra de Deus, ele é inspirado por Deus e ele está escrito por Deus, seja pelos homens, mas por inspiração divina, como é que nós podemos, então, alterar esse tipo de fundamento? E aí eles vieram com o argumento de que eles recebem autoridade para seguir os escritos, então eles têm escritos que são... É mais ou menos uma ideia das encíclicas papais da Igreja Católica. São escritos que vão dando sequência aos livros canônicos, ao Evangelho. Então, num desses escritos, um apóstolo foi autorizado a alterar o dia por causa dos hábitos e costumes e por aí vai. Então, a gente vai à palavra de Deus e fala: mas Cristo foi muito claro quando disse que não veio para mudar a lei, veio sim para cumpri-la. E se Jesus, que é a autoridade máxima, porque se os seus membros recebem a autoridade de Jesus, ao receber a autoridade, significa que, do ponto de vista hierárquico, eles não estão no mesmo patamar de Jesus, eles estão abaixo de Jesus. Se o próprio Jesus não quis modificar a lei, não quis modificar o sábado, disse que, inclusive, o Evangelho diz que não se muda um tio, não se coloca uma vírgula fora do lugar, o Evangelho tem que ser respeitado na sua integralidade. Por que então alguém se acha na autoridade de trocar um dia pelo outro, se ele está abaixo de Jesus? E isso fez-los pensar, refletir, e aí eu disse para eles no final: eu percebo que vocês fazem um trabalho muito bonito, estão sempre na casa das pessoas, estão a fazer um trabalho evangélico importante, então digo a vocês como amigo, porque a gente acaba por formar uma relação de amizade, depois de um tempo já vai quase um ano que eu venho conversando, lógico que trocam os missionários, mas eles sempre estão a me chamar e a gente está sempre a conversar. Mas depois de um ano, a gente já tem uma relação de amizade. E digo a eles, como amigo de vocês, faço a advertência bíblica para os sinais dos tempos do fim e a importância de ter o sábado no coração. Com isso, a gente planta a semente, faz-se a defesa da palavra, mas sem ofender aquele que está a ouvir. Tanto que a gente continua até hoje a conversar. Enquanto o nosso irmão foi fazer uma defesa mais firme, até talvez defendendo o sábado dentro de um tribunal,
e não teve a chance de dialogar com esses jovens e mostrar a nossa visão, que é bíblica, em relação ao sábado, e entrar num assunto com um pouco mais de profundidade e fazê-los pensar. Inclusive um deles disse que nunca tinha parado para perceber a ideia do sábado. E do sábado a gente evoluiu para as 3 mensagens angélicas, que é um assunto que os adventistas tratam com muito zelo, que é uma mensagem importante do Apocalipse. Então, assim, você defende a palavra de Deus, santificando a Cristo, elevando Cristo para o lugar onde Ele tem que estar, sempre com muita mansidão, com calma, com tranquilidade, como diz a palavra, com longanimidade e com temor, no sentido de reverência, de certeza da tua fé e de saber que o Deus que nós cremos, o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, é um Deus forte e que nós reverenciamos esse Deus. Nós estamos submissos ao que Deus nos deixou. E somos fiéis testemunhas dessa palavra e também fazemos isso para quê? Para ganhar almas. Não nós vamos ganhar as almas, isso nós sabemos. Nós fazemos o trabalho de plantar a semente. Plantamos a semente e deixamos aquela semente ali, que certamente o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração, para que no momento certo, no momento daquela pessoa, ela lembre-se que um dia ela soube do sábado e então perceba qual é a verdade apresentada. Como não devemos fazer isso, como não devemos defender, o texto é santificando a si mesmo, e a gente fala, mas como fazer isso, santificar a si mesmo? É muito simples. Existe um movimento que no Islã é muito forte, mas também em outras religiões, o sofismo, e essas pessoas elas trabalham fortemente com a ideia de que o grande problema do homem, o que atrapalha o homem na sua espiritualidade, é o que eles chamam de ego, o que a gente conhece como ego. As pessoas elas têm a tendência de se eu ia falar idolatrar, mas não é isso, de se auto... acha que são as coisas, são pessoas mais sábias que existem, são aquelas pessoas que têm capacidade de impor, que querem impor o seu conhecimento, a sua sabedoria para os outros, querem manipular as pessoas porque entendem, porque o ego delas não deixa elas perceberem que o ser humano é um ser humano falível, cada um tem a sua habilidade e que você trabalha para a obra, mas não para si, trabalha para Deus. Então tem pessoas que querem mostrar a sua sabedoria e aí fazem como? Agem com arrogância, agem com orgulho, agem como advogados de acusação, acusam as pessoas que não creem na verdade bíblica que nós acreditamos e falam assim, quantas vezes isso eu já vi dentro da nossa igreja, em escolas sabatinas no Brasil, e já repreendi irmãos assim, com calma, com tranquilidade, de uma irmã falar, porque a igreja católica tem o Papa, não sei o que. Irmã, eu acho que nós não podemos falar de uma outra denominação num tema de escola sabatina dessa maneira, porque a gente sabe que o texto bíblico é muito claro, em que só Deus conhece o coração de cada pessoa. E nós sabemos que não é pela sua denominação que você será salvo. A justificação pela fé de Paulo vai muito além disso. Então, a gente não pode acusar nenhuma denominação. E esta conversa nunca pode ser levada com a ideia de ganhar ou perder. Porque não há ganhar ou perder numa situação como estas. Na verdade, quando a gente vai levar a palavra, a ideia do ganha-ganha tem que estar sempre na nossa mente. Ganham todos, inclusive nós, porque muitas vezes essas pessoas de outras denominações têm coisas importantes para nos dizer, coisas que nos levam a refletir, até mesmo a reforçar a nossa fé e aquilo que nós acreditamos. Mas, para que a gente consiga receber essa mensagem também e que ela possa trabalhar na nossa vida, a gente tem que aceitar ouvir e ouvir com humildade, sem a arrogância de ser o detentor da verdade absoluta. Então, essa é a atitude que deve se esperar de uma pessoa que vai defender a palavra, mas vai defender assim, da mesma maneira como Jesus o fez,
Veja o caso que a lição vai abordar da mulher de Samaria. Samaria tinha erguido um templo, porque não podia chegar a Jerusalém. Os samaritanos ergueram um templo porque não podiam chegar a Jerusalém. E havia aí um conflito brutal. E Jesus, com toda a destreza e toda a sapiência, conseguiu chegar ao coração daquela mulher, que ele provavelmente escolheu a dedo, mas mais do que chegar ao coração daquela mulher, ele transformou Samaria num terreno hiperfértil para o desenvolvimento do Evangelho. Então, na lição de domingo, a gente tem a mensagem da receptividade ao Evangelho. O último lugar onde os discípulos esperavam encontrar corações receptivos ao Evangelho era em Samaria. Os samaritanos estavam em constante conflito com os judeus acerca das doutrinas e do culto. Então, veja, ali até o resumo está a dizer, e passa os motivos por que os samaritanos estavam em conflito com os judeus. Um primeiro motivo é por motivos étnicos, a gente encontra na 2ª de Reis, no capítulo 17, nos versos 24 a 28. O segundo motivo, por motivos religiosos. No mesmo capítulo do mesmo livro, versos 29 a 41. E depois por motivos históricos. Em Eclesiastes capítulo 4, versos 2 a 5. Ao passar por Samaria, Jesus deixou de lado toda essa rivalidade, porque não via apenas um campo improdutivo, mas uma rica colheita. Ora, por muitas vezes, eu me coloco na situação em que Jesus estava a viver, e quantas vezes eu não deixei de entregar um folheto, ou um livro, ou de falar sobre Jesus, por pensar que naquele ambiente em que eu estava, não seria um ambiente propício para falar a palavra e apresentar a palavra para as pessoas. Porque eu acreditava nisso, por puro preconceito. Porque via um estereótipo e imaginava, não, essa pessoa não quer saber de Jesus, essa pessoa não quer saber de Deus. Até que um dia, a gente sempre acaba por levar uma bofetada na cara de Deus, porque Deus nos mostra que não é como a gente pensa. Eu tinha uma pessoa que era conhecida, quase amiga, frequentava a casa, e eram pessoas que eram totalmente tatuadas, e que eu nunca imaginei que pudessem querer saber do Evangelho. Mas, naquela hora, elas estavam em casa e me deu coragem, e até acabei por fazer a entrega da Bíblia, que a gente tinha no ano passado. A gente fez o livro missionário, a Bíblia, e entreguei a Bíblia para essa moça, e falei, vamos ver o que vem, vamos esperar ver o que vem. Bom, ela me agradeceu profundamente, e mais do que isso, ela foi ao Instagram dela e publicou para todos os amigos dizendo, é a primeira vez na minha vida que alguém me dá uma Bíblia de presente. E fez público o presente ofertado para todo mundo. Ou seja, ela falou assim, foi a primeira pessoa que olhou para mim, não pelo que eu estou a usar, ou pela forma como resolvi ser, pelas minhas tatuagens, mas olhou para mim como uma pessoa. E acabou por me entregar uma Bíblia que eu nunca tive e que ela ficou muito feliz em ter. Então, assim, a gente tem, eu já tive várias vezes atitudes preconceituosas, infelizmente, que passam pelo inconsciente. Às vezes a gente pensa que é falta de coragem também, muitas vezes pode ser falta de coragem, mas também a questão do preconceito em relação ao contexto em que as pessoas vivem. Então, Jesus conseguiu olhar além e perceber que, dentro daquele espaço, apesar das divergências todas que eles tinham, havia possibilidade de se trabalhar o Evangelho e levar a mensagem da salvação para Samaria. Jesus conseguiu ver o que os discípulos não viram, corações receptivos. E essa é uma questão super importante. É difícil para nós olharmos para as pessoas e podemos perceber imediatamente a ideia, aquilo que a pessoa pensa, como ela age e a forma como ela age, e principalmente o caráter daquela pessoa. É com o tempo que você vai se relacionando, é que você passa a conhecer. Então, o que acontece?
nós temos que ter a coragem de olhar para as pessoas e levar com muita tranquilidade a mensagem, preparando o trabalho para que depois o Espírito Santo possa agir, às vezes, numa comunidade inteira e transformar a vida dessas pessoas. A gente até acabou de ver agora no boletim missionário, e é interessante, um país como a Albânia, que não é um país fácil, é um país muito complicado, um país de etnias, um país que por muito tempo esteve no centro da Guerra Fria, um país que provavelmente havia perseguição religiosa, e você vê um trabalho hoje da Igreja Adventista num campo em que eu sequer imaginava que poderia ter Igreja Adventista na Albânia. Então a gente vê que esse trabalho da nossa igreja é muito importante, porque é um campo que não seria, em tese, fértil para o Evangelho, e você olha aquelas crianças a jogar vôlei no pátio da igreja, e a partir de uma ação simples, um desporto, um jogo de voleibol, você consegue começar a levar para aquelas crianças a mensagem de fé. Depois disso, eles trabalharam com a música e levaram a música para a comunidade, mas fazem o trabalho voltado para a sua comunidade. Uma igreja aberta para a rua, para fora. Uma igreja que trouxe pessoas de fora para dentro. Agora, como nós trazemos essas pessoas? O boletim missionário dá um bom caminho. Atividades de desporto, atividades musicais, o clube de desbravadores, que agora é exploradores, o clube de tições. No Brasil, onde minhas filhas estudavam na escola adventista, o clube de aventureiros, hoje tem praticamente 100 crianças no clube. E posso garantir que 70% não são adventistas. Vão se tornar? Não sei se vão se tornar. Mas uma coisa é certa, estão a receber a mensagem. Estão a receber a mensagem e o coraçãozinho dessas crianças está a ser trabalhado. Então a gente percebe que, e a gente vê que a lição fala muito disso, tem que se ter um envolvimento com a comunidade. Porque as pessoas têm que conhecer aquilo que é a verdade. E a forma delas conhecerem, para então conhecerem a Deus e tornarem-se amigas de Deus, a maneira que eles têm é que alguém os apresente. Apresente para eles quem é esse Deus. E lá no final, então, ele fala que nem sempre nós veremos resultados imediatos das nossas atividades de testemunho. Mas quando semeamos sementes em corações receptivos, um dia elas produzirão uma colheita para a glória de Deus. É incrível, porque entra naquilo que a gente viu no dia anterior. Eu não estou a fazer para mim, não quero ganhar louros para mim. Nós estamos a fazer para a obra de Deus, é para Ele que é feito. Portanto, pode acontecer de num trabalho a gente resolver fazer um trabalho para levar a palavra para algum lugar e, de repente, sair desse lugar depois de um tempo e não conseguir ver a obra acontecer. Planta-se a semente, mas ainda não veio a colheita. E lá na frente, uma outra equipa que está a trabalhar, de repente, acaba por receber o fruto da obra. E isso tem que ser um motivo de satisfação, de regozijo, de prazer. Por quê? Porque a semente plantada germinou. E depois, mais do que isso, deu frutos, que é o que se espera. E quem ganha? Só ganha a Deus. Deus se satisfaz quando almas são levadas para Ele. Até porque este tem que ser o propósito. E provavelmente lá no céu, nós não teremos mais essa história do ego. Não teremos mais essa história acho que nós vamos ter a compreensão perfeita da ideia que a gente fala do corpo, de Cristo como a cabeça e as pessoas, os membros, os obreiros como um corpo de Cristo em várias partes. Uma parte nunca é pior do que a outra, menos do que a outra, ou a parte é mais do que a outra. Cada parte tem a sua importância, cada um tem a sua função. E aí acho que nós vamos conseguir perceber que lá no céu não vai haver hierarquias, não vai haver cargos, não vai haver status, não vai haver nada disso. O que vai haver é
o reconhecimento pelo esforço, pela fé que você desenvolveu, enquanto pôde desenvolver, enquanto esteve vivo, e o prêmio desse esforço, que é a semente plantada, e você subir, chegar no dia da volta de Jesus, e olhar aquela imensidão de pessoas salvas, porque um pedacinho do teu trabalho, da tua fé, levou a mensagem para essas pessoas, e deu a possibilidade de que elas pudessem ser salvas. Então, na lição de segunda-feira, e eu vou fazer a sequência por dias, eu não costumo fazer isso, mas como a infolição traz os gráficos, acho que vai ser mais interessante do que saltar e falar num apanhado geral. Na lição de segunda-feira, a gente vai tratar da questão da mudança de atitude. As nossas atitudes determinam frequentemente a nossa capacidade de influenciar os outros. Essa é uma informação importantíssima na lição. Todos nós fomos alunos na escola. E na universidade existe o hábito de se escolher o paraninfo da turma no Brasil, eu não sei se aqui chama assim, mas seria o representante da turma que vai para a colação de grau, para a formatura, então é o professor homenageado em nome de todos os professores. E dentro da universidade a gente tem professores de todos os feitios, mas o paraninfo sempre foi o professor representante da turma, sempre foi, normalmente é escolhido aquele professor que tem uma característica mais próxima ao aluno, mais mansa, tranquila, um professor que está ali para formar um profissional, mas também formar um cidadão, formar um homem, com uma visão humana, com uma visão social. Então, busca-se na figura do professor representante, normalmente aquele professor que é o professor que está mais próximo dos alunos, mas ao mesmo tempo preocupado. Não é o professor permissivo, que também não quer ter trabalho e deixa fazer a coisa e não transfere conhecimento como deve, mas normalmente não se escolhe aquele professor duro, professor que é conhecido como professor mau da universidade, que todo mundo teme, tem medo, porque aquilo ali, aquele professor é complicado. O que acontece? A empatia, ela vai se dar de uma maneira em que uma pessoa e outra tenham contato, e que quando a pessoa que está a conhecer a outra vai ouvi-la, percebe que esta pessoa tem a capacidade de respeitá-la, de agir com tranquilidade, com parcimônia, com calma. Procura-se nas pessoas traços característicos de uma pessoa equilibrada, tranquila. Ali a lição coloca o resumo, né, que uma atitude positiva é uma crença nas pessoas que os atraem para nós, criando um vínculo de amizade. Jesus afirmou isso ao nos chamar de amigos, não de servos. Isso está em João, no capítulo 15, versos 13 a 15. Todas as pessoas que seguiam a Jesus, Jesus foi além. Né? Quando Jesus fala dos pequeninos, ele fala com uma doçura, assim, é lógico, a gente não é contemporâneo, mas consigo abstrair e imaginar Jesus a sentar com as crianças. Imagina o amor e o carinho que não saía de Jesus ao abraçar, a tocar e estar com aquelas crianças, dizendo a todos que é deles o reino dos céus, porque a criança é uma coisa pura. Ela está sendo formada, ela ainda não tem as suas convicções, então ela ainda tem uma certa pureza. Lógico que pela essência do pecado, e como tudo, a criança testa os adultos, mas ela é pura, ela é algo maravilhoso. Quem tem experiência, tem experiência de ser pai ou ser avô, sabe do que eu estou falando, ou mesmo quem é tio ou tia, ou quem convive com as crianças sabe, que as crianças são puras, e Jesus tinha um amor absurdo pelas crianças. Jesus, por exemplo, a lição provavelmente vai tratar, mas o caso de Zaqueu, Jesus conseguiu enxergar em Zaqueu o que ninguém conseguia, e assim, uma atitude simples, muito simples, que Jesus tomou, muda a vida não só de Zaqueu, mas muda a vida de toda a comunidade, toda a comunidade. Jesus olha para aquela árvore e percebe
que Zaqueu está à procura de algo. Mas às vezes as pessoas não sabem o que estão a procurar. E aí Jesus, com uma doçura total, ele olha para Zaqueu e fala: prepara-te que vou à tua casa. Isso assusta todos que estavam ao redor de Jesus, porque Zaqueu não era considerado boa pessoa. Zaqueu roubava daquela população. Não só cobrava os impostos, como cobrava um valor maior para ficar com o dinheiro. Jesus vai à casa de Zaqueu e a transformação acontece. Nesse caso, a transformação é imediata. E Jesus vê o resultado do que ele faz. Zaqueu não só devolve tudo o que roubou, como também entrega para a comunidade uma parte do dinheiro que ele tinha, para que fosse revertido para o bem de toda a comunidade. Ou seja, ao fazer de Zaqueu um amigo, e não olhar para Zaqueu como uma alma perdida, Jesus consegue atingir não só Zaqueu, como várias pessoas. E aí então, a gente tem lá que a ideia de servo, é a ideia de doulos no grego, e significa um escravo não pago, não sabe dos negócios do rei, não é consultado pelo rei, obedece por temor ao rei. Enquanto um amigo, filos, significa um amigo na corte, compartilha dos negócios do rei, mantém íntima ligação com o rei, obedece por amar ao rei. Eu achei espetacular essa diferença. As pessoas devem respeitar as outras, não podem, em hipótese nenhuma, temer outras pessoas. Um relacionamento criado na base do medo é um relacionamento frágil, facilmente quebrantável, porque não há o respeito, não há o amor. E então, a confiança inexiste. Veja, ele não sabe nada dos negócios do rei, o servo ele não participa de nada, não faz nada, ele simplesmente trabalha porque teme. Trabalha porque teme. Não sabe nem às vezes por que está a trabalhar. Enquanto o amigo não. Quando você tem a ideia do amigo, que está à volta de um projeto, o amigo, seja um amigo de Jesus ou um amigo da comunidade, um amigo que esteja dentro da igreja, essa pessoa está, primeiro, conhece cada um, procura conhecer cada um, procura entender as necessidades e problemas de cada um, tenta ficar próximo das pessoas, tenta ajudar naquilo que é possível, dentro do que ele pode fazer. E ele faz tudo isso porque teme a Deus? Não, porque ele ama a Deus. E ele sabe que é essa ação que Deus espera de cada um, é de amar ao próximo acima de qualquer coisa, como ama a si mesmo. E amar a Deus acima de qualquer coisa, amar ao próximo como ama a si mesmo. Deus espera que você esteja perto do outro, perto do próximo, e esteja a pensar no próximo, numa relação de amizade, sempre numa relação de amizade. A lição de terça-feira, ela avança para a apresentação da verdade com amor. Paulo procurava o que era positivo nas igrejas que ele ministrava. Era possível ver essa atitude com a igreja de Tessalônica. A lição nos traz aí a passagem de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 1 a 5. Primeiro, Paulo elogia a fé que crescia de sobremaneira naquela igreja. Elogiou o amor que aumentava. Também elogiou a circunstância em que se desenvolvia e o testemunho que motivava. A igreja de Tessalônica foi um exemplo claro daquilo que funcionava e funcionava bem. Por quê? Os membros daquela igreja cuidavam uns dos outros, tinham preocupação uns com os outros, trabalhavam juntos, percebiam que juntos tinham muito mais força. Então, fizeram um trabalho notável, ainda que as circunstâncias não eram as mais favoráveis. Então, muitas vezes, a lição diz que outros são capazes de perceber um crescimento espiritual que nós não conseguimos enxergar. E esse crescimento passa por essa
união entre as pessoas e pela unidade na fé. E todo o trabalho que era feito para a obra, sempre para a obra. E a ideia é que você tem que começar esse trabalho aonde você está. Muitas vezes você pensa, eu vou pegar minhas coisas, vou sair e vou fazer missão num país que necessite, vou embora para fazer algo grandioso e trabalhar na obra. E muitas vezes a necessidade do trabalho não está fora da tua casa. A necessidade do trabalho está dentro da tua casa, dentro da tua própria igreja. Mas as pessoas estão sempre a olhar o quê? O grandioso, fazer para fora. E não conseguem, às vezes, olhar aqui dentro e perceber que as pessoas também precisam de você. As pessoas precisam do suporte, precisam da mensagem, precisam dos testemunhos, precisam das palavras, sabe? Então, essa é a lição que foi dada com Tessalônica. Eles trabalharam dentro do local deles e fizeram o que tinha que ser feito, e Paulo reconheceu esse trabalho. Na quarta-feira, passando para a lição de quarta-feira, e eu estou a correr um pouquinho porque o relógio já está roxo, e eu achei que era mais cedo, mas já está acabando. Então, na lição de quarta-feira, o tema é lidar com pessoas difíceis. A gente estava a dizer primeiro da imagem da pessoa que vai transmitir a palavra e que acaba fazendo isso de uma maneira rude e que isso não é o ideal. Mas também existe o outro lado, quando você vai levar a palavra para alguém e a pessoa acaba por receber essa palavra de uma maneira ruim, de uma maneira mais complicada. E Jesus, então, conseguia muito bem lidar com pessoas difíceis. Jesus olhava para as pessoas através de um conjunto de lentes diferentes da que o resto de nós usa. Via em cada ser humano um reflexo da glória da criação original. Olha, como eu tinha dito no começo, Jesus não estereotipava ninguém. Ele não rotulava ninguém de uma maneira negativa. Jesus procurava o que era bom na essência daquela pessoa. Todos temos algo de bom para oferecer. Ao transmitir a mensagem, nós estamos sujeitos a estar na outra ponta, o receptor, e não ser uma pessoa tão receptiva, e ser uma pessoa mais agressiva, uma pessoa que use de força, de veemência na palavra para contra-argumentar contra si. Nesse momento, deve-se ter muita sabedoria e muito discernimento para que o que seria uma atividade importante, frutífera, de levar o Evangelho para as pessoas, não termine numa batalha campal e uma discussão de teologias que não se leva a lugar nenhum. Então, muitas vezes pode acontecer da gente encontrar pessoas que não sejam receptivas para receber a palavra e que ajam de uma maneira difícil. Então, o que acontece? O que a lição nos vai colocar, né? Falar com assertividade, ter respeito nas respostas e também demonstrar o conhecimento daquilo que se está a falar é muito importante. Assertividade não é a mesma coisa que arrogância, que violência. Ser assertivo é defender as suas ideias de uma maneira firme, mas com tranquilidade. Agora, para se defender ideias, nós temos que necessariamente conhecer essas ideias. As ideias têm que ser conhecidas. E para conhecer essas ideias, só tem um caminho: estudar a palavra de Deus. O estudo da palavra é fundamental para aquele que quer levar o Evangelho para as pessoas. Caso contrário, e assim, não só o estudo da palavra, vai além do estudo da palavra, estudar a palavra e também ter a preocupação de conhecer um pouco do contexto histórico, para saber aquilo que se passava e entender
o contexto também da vida, o modo de vida e o contexto social daquelas pessoas que estavam lá, do povo judeu, para que se faça uma defesa daquilo que você tem como verdade, de uma maneira tranquila, sem precisar agredir a outra pessoa. O conhecimento da palavra é a base para que você possa argumentar. Não há argumento sem conhecimento. É impossível se argumentar sobre algo que você desconhece, sob pena, correndo o risco até de falar aquilo que não está dito. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. E aí, então, a lição vai dizer que os olhos de crescimento de igreja são uma sensibilidade cultivada para ver pessoas como Jesus as via, como candidatas para o reino de Deus. Isto também envolve, e isso achei fundamental aqui, o autor da lição foi muito feliz quando escreveu isso. Isso também envolve ouvidos de crescimento de igreja. Na minha opinião, até acho que temos mais que ouvir do que falar. Porque daí nós vamos trabalhando o pensamento, ouvindo o que os outros estão a nos dizer, para que possamos, com aquilo que a gente tem de estudo da lição, de conhecimento da palavra, que é um legado que a nossa igreja nos dá, do princípio da Escritura, de somente Escritura, o conhecimento que a gente tem da palavra, ouvindo o que as pessoas estão a nos falar, possamos processar isso para defender a palavra com a veemência pedida e com o conhecimento que é necessário. Mas primeiro ouvir, para depois falar. Ouvidos de crescimento de igreja, que tem a ver com ouvir as necessidades também não expressas daqueles que nos rodeiam. Porque ao ouvir, às vezes a pessoa ao falar e está a falar de religião e começa a dizer o que acontece, e tu consegues perceber, pelo assunto que ele está a tratar, alguma carência, alguma necessidade que aquela pessoa tem, e que não é atendida pelo meio em que ele está. E assim, não tenho problema em dizer, por exemplo, que quando eu fui para a igreja adventista, o que me encantou na igreja, lá quando eu era de outra denominação, eu era católico, e quando eu cheguei à igreja adventista, aquilo que me encantou foi a receptividade dos membros. Nunca me viram, não sabiam quem eu era, mas simplesmente abrem a porta da igreja, e aí já, meu irmão, senta aqui, por favor, vem aqui, e já te direcionam para ir para um banco, estão preocupados, como é que tu estás, meu irmão, está tudo bem? E quando tu vais sair, que acha que vais para casa, não vai, tu vais almoçar conosco, tu não vais sair, nós vamos levar você para almoçar, e vai tua família comigo, e você vai estar conosco. E assim, no primeiro dia que eu estou na igreja, eu já estava a almoçar em casa de irmãos, que depois acabaram virando quase que parentes, porque fizeram o estudo bíblico, me deram o estudo bíblico, mas eles fizeram isso para abrir as portas. E podia-se dizer que eu era uma pessoa difícil, porque eu tinha uma base teológica do catolicismo, e várias vezes discutia a questão do sábado, porque eu falava de acordo com a fé que eu tinha. Mas com jeito, com carinho, eles foram me mostrando, vagarosamente, com os estudos bíblicos, as diferenças, sem atacar a minha formação religiosa, mas mostrando o caminho. E aí depois o resto acontece, não tem jeito, porque quando a gente vai para a palavra, não tem como você contestar aquilo que está lá. E é natural, a mudança vem naturalmente, e ela flui. Então, seguindo na lição, na quinta-feira, o tema da lição é sentir oportunidades providenciais. Isso eu até já adiantei com a questão do pequeno grupo dos meninos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu tive a chance de falar para eles do que era o sábado, eu não deixei de aproveitar. E acho que essa é a mensagem que está aqui na lição. Nós temos que ter atenção para passar a palavra, para transmitir a palavra. É importante que a gente veja isso, mas no momento certo. Às vezes você consegue sentir o momento certo. Deus abriu miraculosamente uma porta para Paulo pregar o evangelho no continente europeu. E ele sabia que as portas que Deus abre hoje podem estar fechadas amanhã. Portanto, no momento em que a gente percebe a chance, nós temos que aproveitar. A ideia é essa. É importante saber que não existe verdade sem amor. Verdade sem amor é legalismo puro. O amor sem a verdade é sentimentalismo, é emoção à flor da pele. Mas a verdade com amor é o resumo do cristianismo. É o que é o cristianismo. Passar a verdade sempre com amor. Para concluir, na sexta-feira, no estudo adicional,
lembrar que Cristo está sempre interessado em você e que todo o céu está envolvido no trabalho de salvação dos pecadores. Nele encontramos ternura pastoral, afeição paterna e graça salvífica. É por Jesus que virá a salvação. Bom sábado a todos.